Perfeito. Boa noite, então, pessoal. A gente está aqui no segundo dia de atividades do primeiro encontro PIBID-FRS. Tá? A gente hoje vai ter a primeira atividade do subprojeto da matemática, e então a gente vai começar com uma sequência de oficinas, e no dia de hoje a oficina, né, se chama Uso do Graph Equation no ensino de função de primeiro e segundo grau. Tá? Os estudantes ministrantes são pibidianos do campus Osório, tá? E eu vou, então, passar a palavra para eles, se quiserem se apresentar e iniciar aí as atividades. Tá? Então, uma boa oficina a todos. Perfeito, Karina, muito obrigado. Bom, pessoal, boa noite. Volta um pouquinho, Davi, obrigado. Boa noite, tá? O meu nome é Kevin. E junto com as minhas colegas Júlia e Kelly, e os meus colegas Davi e Ronaldo, eu vou ministrar para vocês a oficina O Uso do Graph Equation no ensino de funções de primeiro e segundo grau, tá? Essa oficina, ela vem do campus Osório, do Instituto Federal Campus Osório. Pode passar, Davi. Bom, então, como eu já falei, né, os membros do nosso grupo sou eu, minhas duas colegas e meus dois colegas. Todos nós somos graduandos, né, de licenciatura em matemática pelo Instituto Federal Campus Osório. Tá ali nossos e-mails, né? E eu não podia deixar de fora também, né, os nossos orientadores, né? Professora Heron, professora Ednei e professora Fábio. Todos também docentes do Instituto Federal Campus Osório, tá ali o e-mail para contato. E vale salientar, né, que o professor Ednei e a professora Fábio são os coordenadores do PIBID do nosso campus, e o professor Heron é o supervisor, tá? Pode passar, Davi. Isso, recebendo. Bom, partindo lá de meados de 2020, lá do segundo semestre, tá? De 2020, falando um pouquinho das nossas motivações para trazer essa oficina aqui, a gente entrou, né, no PIBID e a gente já estava vivenciando, né, esse período de pandemia. Então, não tinha a possibilidade da gente trazer nenhum tipo de atividade presencial nas escolas, né, porque a gente ficou muito triste, né. Então, como a gente estava vivenciando essa parte meio descontrolada, né, mais descontrolada do que está hoje em dia, da pandemia, a gente tinha que desenvolver alguma atividade para o PIBID sobre função de primeiro grau, e buscamos algumas inspirações, então, né, na web, na internet, e também algumas experiências que a gente já teve no nosso curso, né, na licenciatura em matemática, nas disciplinas que a gente já teve, né. Ali eu coloquei a figurinha até do nosso empecilho, coronavírus, de uma forma mais bonitinha, né, para destacar, né, que uma tristeza, infelizmente, e um aluno triste, né, um estudante triste, porque isso é uma via de mão dupla, né, a gente sente falta de estar lá presencialmente com os nossos estudantes, nossos aluninhos, e eles sentem falta de nós também, né, eu acredito, eu espero, de coração. Bom, pode passar, Davi. Então, como eu disse, a gente buscou, né, algumas inspirações nas disciplinas que a gente já fez, e na web também, né, na internet. Então, a gente criou, né, através da plataforma Blogger do Google, um blog, né, que ele estruturalmente seria uma web quest. Ele tem ali a página principal, a atividade prévia, introdução, a tarefa, o processo, recursos e, por fim, uma conclusão. Então, ele está estruturado como uma web quest. Para quem não sabe o que é uma web quest, eu coloquei ali a citação, tá, do criador da web quest, dessa metodologia, né, o Bernie Dodge, onde ele diz que é uma atividade da qual todas as respostas vêm de informações de fontes da internet. Então, estruturalmente, né, o nosso blog, ele seria uma web quest, né? A gente pensou nele para ser assim. Só que, tecnicamente, né, essencialmente, ele não seria. Porque o que o participante precisa para fazer essa atividade? Ele precisa ter acesso ao blog e os conceitos matemáticos sobre função de primeiro grau, né? Que, como isso é uma atividade, a gente espera que, então, o participante já tenha os conceitos construídos, né? O que a gente vai estar aplicando, né, seria a prática. Bom, então, sobre o blog, a gente também disponibilizou ali um remember, né, dá para chamar assim, sobre
sobre o que tu precisa saber, né, para fazer a tarefa, para desenvolver a tarefa. Também disponibilizamos na conclusão 2 formulários do Google, né, para responder de forma remota, obviamente, para a gente ter esse feedback do que o aluno está achando, né, do que o participante está achando de participar de uma atividade desse tipo, né, de forma remota. Ali se encontra também o link, né, para fazer o download da ferramenta que a gente vai utilizar como ferramenta didática, né, principal, o GraphEquation, né, o software. E também vários tutoriais, né, para fazer o download do software, para como ele funciona e etc. Pode passar, Davi. Falando um pouquinho, então, dessa ferramenta, né, que a gente utilizou, ele tem muitas semelhanças, né, com o GeoGebra, o famoso, né, mas isso fica exclusivo na parte de ser um software de plotação gráfica, né. Se a gente for comparar o GraphEquation com o GeoGebra, ele tem algumas vantagens. Tipo, o GeoGebra, ele está sendo atualizado até hoje em dia, né? O GraphEquation, ele tem sua versão principal de uns aninhos mais atrás, ou seja, ele é um software um pouquinho mais antigo, né? Porém, ele é gratuito, tá? E ele é bastante intuitivo, né? Autodidático, que a gente chama na educação. Se a gente for parar para prestar atenção aqui na janelinha figura janelas iniciais do GraphEquation, a gente vai ter 2 janelinhas que são relação e botões rápidos. Então, o participante, ele chega ali, ele já sabe que ele tem que, nessa janelinha, colocar a expressão dele, e caso ele não tenha algum atalho no teclado dele, ele tem ali a janelinha de botões rápidos para simplesmente clicar e colocar a expressão que ele quiser ali, certo? Outra coisa, né, que vale destacar é que, como eu falei, ele é um software um pouquinho mais antigo, e por isso ele pede, né, requisitos operacionais um pouco mais simples, né, para estar executando ele no teu computador. Isso é válido, isso é bastante válido na questão de, tipo, quando tu não tem... Nossa, eu falei, tipo, desculpa. Quando tu tem um computador que ele não é tão atual, né, o software ele ainda vai rodar de forma perfeita, tá? No teu computador, independente se ele é novo, é mais antiguinho, etc. Tá? Agora que eu já apresentei um pouquinho sobre a nossa proposta que a gente fez para o PIBID anteriormente e sobre o GraphEquation, né, a nossa ferramenta que a gente está trazendo como foco dessa oficina, eu vou chamar o meu colega Davi, tá? Para ele apresentar para a gente algumas funcionalidades básicas sobre as ferramentas do software, né? Realmente, para a gente ter uma noção sobre como ele funciona e o que a gente pode fazer dentro desse programa, né? Então, gente, uma boa noite. Sou Davi e eu vou falar um pouco sobre as funcionalidades básicas do GraphEquation, né? Começando na tela inicial, como o meu colega Kevin falou, nós temos a primeira janela, né, que tem uma caixinha de texto, onde nós podemos colocar a função, né? Temos também a opção de mudar de cor, no item 2, e temos os botões rápidos ali, que é caso não tenha algum comando no teclado, né? Seguindo então para a plotagem do gráfico, como é que a gente faz, né? Ao digitar a função que a gente quer, nós devemos apertar a tecla Enter do teclado, então vai aparecer a janelinha de criar vista. Nessa janela, a gente pode escolher entre plano cartesiano ou polar, podemos escolher as dimensões do nosso gráfico, e também a gente pode alterar as setas ali de x e y, podendo ser raios ou gama também. Depois disso, a gente clica no botão criar, ali da janelinha, e o nosso gráfico vai ser plotado, assim como está ali no cantinho inferior direito. Como é que a gente faz para adicionar mais funções no mesmo plano, né? Nós devemos ir na opção gráfico, depois na janelinha de gráfico nós vamos em nova relação, ou a gente também pode usar o comando Ctrl R no teclado, e vai aparecer uma nova janelinha igual à anterior, só que essa vai ser a relação 2, e quando a gente digitar a função, ela vai aparecer junto no mesmo gráfico da função anterior. Restringindo a função. Para a gente fazer a restrição da função, definir, entre aspas, assim, né, o seu tamanho, ao digitar a função, a gente pode apertar a tecla Tab
do nosso teclado, até porque tem duas setinhas, uma contrária da outra, e vai aparecer uma caixinha de texto embaixo. Nessa caixinha de texto a gente pode limitar da forma que a gente quiser, né, seguindo definições de função, e ao apertar a tecla Enter, automaticamente vai aparecer ali no gráfico a função com a sua limitação, né? Pintando o plano. Então, para a gente fazer a pintagem do plano, basicamente nós usamos inequações ou intervalos de restrição de espaço para fazer a pintura, né? Por exemplo, aqui eu que fiz algumas pinturas de nossos quadrantes e botei uma linha vermelha no meio com um quadradinho no centro, né? Vou usar como exemplo essa linha vermelha aqui que eu fiz. O que eu fiz? Eu botei o y sendo menor que menos 5, no caso daqui para baixo, né? E o y sendo maior que menos 5, sendo daqui para cima. Isso, então, a interseção dessas duas limitações deu essa linhazinha vermelha, certo? Essas são as funcionalidades básicas, basicamente isso que a gente precisa para fazer nossos desenhos, né? Então, agora eu vou passar a palavra para minhas colegas Kelly e Júlia, e elas vão fazer um desenho com vocês agora. Vou parar minha apresentação. Então, pessoal, boa noite a todos e a todas. Meu nome é Kelly, tá? Vou apresentar minha tela aqui agora. Acho que está apresentando já? Já estão vendo? Sim. Sim? Sim. Tá. Então, pessoal, eu e a Júlia agora a gente vai pôr a mão na massa um pouquinho, né? A gente vai apresentar algumas propostas para vocês, tá? Utilizando o software. Eu vou apresentar essa super obra de arte aqui, super obra de arte contemporânea que a gente fez, esse barquinho, né? A gente vai construir ele usando software, tá? Então, mãos à massa, né? Eu vou abrir aqui. Bom, como o Davi explicou, quando a gente abrir o nosso software, né? Ele vai abrir assim, ele vai abrir com uma janela de relação, e aí a gente vai inserindo nossas funções, né? E vai criando novas e vai refletir isso no gráfico, né? Na nossa vista que vai aparecer aqui. Bom, para a gente desenhar esse barquinho, né? Como eu já desenhei ele antes, eu sei as relações que tem que usar. Cada pessoa, quando for utilizar o software, vai querer começar por alguma reta, por algum local, né? Eu comecei desenhando o trapézio, tá? Esse trapézio vermelho aqui, de baixo, né? A parte de baixo do barquinho. Eu comecei utilizando a função y igual a menos x. Alguém falou alguma coisa? Ah, tá. É, Julie. Desculpa. Usando a função, né? É uma função decrescente, né? De primeiro grau. E a gente delimitou, né? O tamanho dela ali em y entre menos 1 e 5. Tá? Aí a gente vai dar Enter, né? Vai aparecer essa janelinha aqui para a gente configurar o nosso gráfico. Eu vou deixar assim mesmo. E vamos criar. Tá aqui a nossa retinha, tá? Y igual a menos x menos 9. Delimitada em y de menos 5 até menos 1. Tá? E agora vamos inserir a parte de baixo aqui do nosso trapézio, tá? Ctrl R, né? Como o Davi falou, a gente pode clicar aqui em gráfico e botar nova relação, mas tem um atalho. Eu acho mais fácil fazer pelo atalho. Então, eu vou dar um Ctrl R. Vou dar um Ctrl R aqui. E vamos continuar. Aqui, a gente delimitou em Y até menos 5, né? No caso aqui. Então, eu vou passar uma reta constante aqui, tá? Função constante Y igual a menos 5. Tá? Vou colocar a restrição em X agora, tá? De menos 4 a 4. Aí vocês vão me perguntar, tá, Kelly, mas como é que tu sabe que aqui, tá? No eixo X é 4, tá? Como é que eu sei? Tem duas formas de fazer, né? Tu pode pensar assim, bom, eu sei que em Y é menos 5, né? Esse ponto aqui. Então, a gente pode substituir o menos 5 aqui no Y, tá? Na funçãozinha da nossa reta, e vai nos dar o menos 4 para X aqui, tá? Vai formar esse pontinho aqui.
Também, se quiser vir aqui, nessa ferramenta que tem aqui, um ponto, tá? Mas eu acho um pouco mais complexo, sabe? Porque ela não aproxima. Quando a gente bota aqui, ó, ela vai dar uma aproximação ali, meio esdrúxula, mas dá para usar. Só por causa que eu não consigo fixar certinho ali. Mas funciona também, tá? Eu acho mais fácil fazer do modo raiz mesmo, substituindo ali na função, tá? E assim a gente continua, né? A gente já fez essas duas partes do nosso trapézio. Dá um Ctrl R ali. Agora vamos fazer a parte de cima aqui do nosso trapézio, né? A gente sabe que a gente delimitou aqui em y menos 1, né? Então a gente passa a função constante ali, y igual a menos 1. Delimita ela ali em x de menos 8 a 8. Tá? Opa. E tá lá a nossa retinha, né? Da mesma forma também, como é que a gente sabe que aqui é menos 8 em x, é só substituir lá na nossa função, né, o menos 1, e vai dar o nosso ponto, nossa coordenada aqui em x, tá? Agora eu queria saber de vocês, assim, se vocês sabem me dizer qual é a função e a delimitação que a gente poderia usar para fechar esse nosso trapézio aqui. Podem mandar no chat, pode ligar o microfone para responder. Se alguém souber, né? Seria 9 Ninguém e sabe? menos 5? Oi? 9 Desculpa? e menos 5? Tá, mas a função? Sabe me dizer? Deixa eu pensar. Peraí. Sabendo que é um trapézio isósceles, tá? Então, os lados que não são paralelos tem que ser congruentes. Quem quiser mandar no chat, daí só o pessoal me fala aí se alguém respondeu. Não, ninguém? Temos uma resposta da Letícia, Uhum. que sugeriu a função y igual a x mais 9. Tá, eu vou botar ela aqui, tá? Só pra gente ver como é que fica, tá? Se eu botar essa. Ó. Né? O que tem errado, né? É o fato de que a nossa função, ela tem que cortar o eixo y no mesmo ponto que essa aqui, né? Para os lados serem congruentes, né? Então, no caso aqui, seria menos 9. Mas o raciocínio tá certo, tá? E o intervalo, né, seria o mesmo de que a outra, né? Esse outro lado aqui, vocês podem ver, tá? Essa aqui é uma reta decrescente, vai cortar o eixo y no menos 9. Essa aqui é uma reta crescente, também vai cortar o eixo y no menos 9. Né? E aí a gente terminou de fazer o nosso trapézio, né? Do nosso barquinho. Aqui eu vou minimizar, né? Para não ocupar espaço. E agora a gente vai fazer essa parte marrom ali, que seria o mastro do nosso barquinho, né? Então, vamos lá. Vou dar um Ctrl R. Para inserir uma nova função. E vamos começar o nosso mastro. Aqui, para fazer o mastro, a gente vai precisar de duas retas verticais, né? Que não são funções, né? A gente utilizou x igual a menos 1/4. E delimitou y o tamanho de menos 1 e 7. Assim. E, né, consequentemente, do outro lado, né, para a gente manter uma simetria no nosso desenho, x igual a 1/4. E para botar fração, pessoal, dá para fazer assim, ó, vocês podem colocar o numerador, né, e aí, eu não sei como é que é o nome daquela tecla, mas é que tem uma barrinha assim, ó. Aí eu não sei onde fica no teclado de vocês, mas vocês apertem ela, e aí o cursor vai para baixo para te colocar o denominador. É bem fácil, bem intuitivo, tá? Ali a restrição é a mesma, né? Fica do mesmo tamanho.
o software ele dá umas paradinhas assim, tá? Mas é por causa que tem bastante relação. Às vezes ele dá umas trancadinhas, mas nada que um pouquinho de paciência não resolva. Tá lá a nossa reta, né? Que é a nossa reta x igual a menos 1/4, e a nossa reta x igual a 1/4, né? Que não é função, mas a gente precisou usar essas retas para terminar de fazer o desenho. Agora vamos fazer a última aqui, né? Para fechar o mastro aqui na parte de cima. É uma função constante. Vou dar uma dica. Alguém sabe me dizer qual é que é a função que a gente bota aqui para fechar a parte de cima do nosso mastro? Y igual a 7? Isso, y igual a 7. Sim. Sim. Aí a restrição vai ficar, né, entre os nossos mastros aqui, né, que foi de menos 1/4 a 1/4, né, restrição em x. A gente bota aqui. Tudo utilizando os comandos do teclado, né, não precisei utilizar nenhuma daquelas barrinhas de ferramenta ali. E tá lá o nosso mastro, desenhadinho. Agora eu vou minimizar aqui, né, para não ocupar espaço. E agora a gente vai construir esse primeiro triângulo retângulo do lado esquerdo ali do nosso barquinho, tá? Ctrl R, para inserir outra função. Vamos lá. Aqui, como eu falei na parte do trapézio, a gente tem que começar por alguma reta, né? Aí vai de cada um. Eu comecei, né, com a hipotenusa daquele triângulo ali, né? Então, eu botei a relação, a função, né? Y igual a x mais 5. E coloquei a delimitação entre menos 1 e 7. Opa, não. Entre menos 1 meio menos 1 meio e 9 meios. Aqui. Demora um pouquinho porque ele faz um suspense. Isso, tá. Aqui é a hipotenusa da nossa vela ali, que é a nossa primeira vela. E a partir dessa reta a gente vai construindo as outras, né? A gente vai precisar de uma reta vertical aqui, ó, passando no menos 1 meio, no menos 1 meio. Fechar aqui, né? Então, vamos lá. X igual a menos 1 meio, né? E a delimitação a gente vai usar de menos 1 meio até 7. Em Y, né? Menos 1, desculpa, até 7. Aqui. Sim. Opa. Não é esse aqui, não. É menos 1 meio, tá certo? Tô me confundindo na minha colinha aqui. Isso, é 9 meios. Aqui. E tá lá a nossa reta vertical, tá? Delimitada de menos 1 meio até 9 meios aqui, tá? Que foi até onde a gente delimitou a nossa hipotenusa, tá? E para fechar aqui, a gente vai precisar de uma reta constante, aqui, de uma função constante aqui também. Alguém sabe me dizer qual função que é? Que a gente tem que botar ali para fechar? Pode responder, não precisa ficar com vergonha. Se vocês soubessem o quanto a gente já errou mexendo nesse software. Tem ninguém, Julia? Ninguém mandou nada aí no chat? A Tainara respondeu y igual a menos 1 meio. Isso, y igual a menos 1 meio. Isso aí. Aí a gente aperta o tab, né, pra gente colocar a nossa restrição, né, que vai ser de menos 11 meios até em x, né, até o menos 1 meio. E
tá lá. Mesma coisa, tá? Para descobrir os valores de x, né? A gente vai ali e substitui na nossa reta original, como eu fiz aqui no trapézio. A gente sabe que é um meio aqui para y, né? Então, para a gente descobrir para x, a gente substitui aqui e vai nos dar o menos 11 sobre 2 aqui para x. Tá? Então, esse aqui tá pronto. Vamos para a próxima vela. Essa vela do lado direito aqui, maiorzinha. Vamos lá, Ctrl R, seria uma nova relação. Vamos lá, eu comecei pela hipotenusa também, daquele triângulo retângulo, né? Função y igual a menos x, mais 13 sobre 2, 3 meios. E delimitação em x de 1 meio, de 1 meio até o 7. E tá lá a nossa reta, né? Delimitada em x, né? De 1 meio aqui até o 7. Tá? Então, vamos continuando, né? A partir dessa reta, agora a gente vai fazendo os outros catetos aqui, né? Desse nosso triângulo. Então, vamos lá. Ctrl R. Vou fazer, deixa eu ver, a reta vertical aqui, tá? Que não é função. X igual a 1 meio. Tá? E a delimitação vai ficar de 1 meio, de menos 1 meio. Não. De menos 1 meio. Em y, né? Até o 6. Um suspense, tá aí. A nossa reta, né? Vertical, x igual a 1 meio, né? Delimitada em y, de menos 1 meio até 6, né? Daqui até aqui no eixo y. E para a gente fechar a nossa construção, a gente precisa de mais uma reta horizontal, a gente precisa de mais uma função constante ali, né? Então, para a gente manter a simetria aqui no nosso desenho, a gente sabe que aqui a gente passou, né, a gente usou a função y igual a menos 1 meio, né? Aqui, obviamente, vai ser a mesma. Y igual a menos 1 meio. E a delimitação, né, a gente colocou em x de 1 meio até 7. 1 meio até o 7. Para a gente fechar a nossa segunda vela, nosso barquinho. E tá lá, nosso barquinho tá desenhado, né? A gente foi usando as relações, né, das funções, dos gráficos, e, né, fazendo as continhas para saber de onde a gente tem que começar, de onde a gente tem que terminar os intervalos das retas, né? E agora, para pintar, eu vou passar para minha colega Júlia, que ela vai, né, transformar esse barquinho nessa obra de arte aqui. Então, eu vou parar de apresentar para ela apresentar para vocês. Tudo teu, Júlia. Já está apresentando? Já. Boa noite, então, pessoal. Meu nome é Júlia. Vou dar continuidade, então, à pintura da nossa obra de arte, que a Kelly iniciou a construção. Bom, então,
Para a gente realizar a pintura da nossa figura, né, a gente precisa inserir uma nova relação. Como a Kelly frisou bastante, o Davi também, nas funcionalidades do software, a gente cria uma nova relação utilizando o comando Ctrl+R, ou vindo aqui em gráfico, né, e nova relação. Bom, para a gente preencher a figura, pintar essa figura, a gente precisa refletir sobre a área em que a gente quer pintar essa figura, né? Então, para isso, a gente precisa utilizar de inequações ou intervalos, né? Tanto no eixo X quanto no eixo Y. Eu vou iniciar pintando aqui essa primeira parte do desenho, que é o trapézio, né? Que é a base do barquinho. E para isso, eu utilizei as seguintes inequações. Utilizei y maior que x menos 9, que é essa primeira reta aqui, né? Que eu quero que seja pintados valores de y maiores que essa reta. Então, acima dessa reta, né? Porque os valores abaixo não nos interessam. Utilizei também a inequação menos x menos y maior do que menos x menos 9, né? Que seria essa função aqui, que daí eu quero os valores acima dessa reta, né? Porque, de novo, os de baixo não nos interessam. E eu tenho aqui também duas funções constantes, né? Que é y igual a menos 1 e y igual a menos 5, né? Então, eu quero pintar essa parte que o y está entre esses dois valores. Então, no momento em que eu insiro todas essas inequações e esse intervalo, essas restrições vão ser satisfeitas ao mesmo tempo, né? Eu vou ativar ela aqui e vai aparecer já, né, o nosso trapézio pintado. Agora eu vou realizar a pintura da primeira vela aqui, né? Para construir essa vela, como vocês viram, a Kelly utilizou uma função de primeiro grau aqui para construir a hipotenusa, uma reta vertical aqui para construir um dos catetos e uma função constante para construir o outro. Então, novamente, utilizando de uma inequação para compreender a área que eu quero pintar, eu quero os valores de y que estejam abaixo da reta. Então, eu coloquei aqui a restrição y menor que x mais 5, então, vai pintar a área essa área aqui abaixo da reta, utilizando também essa restrição y maior do que menos 1/2, vai estar pintando essa parte acima dessa função constante aqui, e x menor do que menos 1/2, que daí vai pintar essa parte para o lado esquerdo de x. Então, quando eu ativo, todas essas restrições são satisfeitas ao mesmo tempo. Então, tá aqui pintado essa primeira vela. O mesmo vale para a segunda vela, né? Essa vela maior aqui que a gente tem do lado direito. Temos uma função aqui de primeiro grau representando a hipotenusa, né? Que é menos x mais 13/2. Ou seja, aqui eu utilizei essa restrição porque eu quero os valores abaixo dessa reta. Então, eu quero que y seja menor do que essa reta. Então, para pintar essa área aqui de baixo, novamente, x maior do que 1/2, para varrer essa parte aqui, essa região para o lado direito de x, e y maior do que menos 1/2 para pintar a partir daqui para cima. Então, novamente, quando eu ativo, tudo isso é satisfeito, né, automaticamente, ao mesmo tempo. Então, pintei aqui. Agora, eu vou partir para a pintura do mastro, né? Aqui, para a pintura do mastro, a gente usou dois intervalos, um com x e um com y. Utilizei o intervalo em y de menos 1 até 7, que é exatamente, né, o tamanho do nosso mastro,
e também de menos 1/4 até 1/4 em x, que é de fato, né, as duas retas que formam aqui as partes laterais. Então, vou ativar e vai ser pintado aí o nosso mastro. Agora eu vou adicionar alguns elementos complementares, como o nosso mar e o nosso oceano, né? Vou adicionar primeiro aqui o nosso sol, que a gente utilizou da equação da circunferência, né? Utilizamos uma equação da circunferência de diâmetro 5, e para ativar, daí a gente vem aqui e ativa. Para pintar, a gente já colocou direto a restrição, né? Que a gente quer que pinte a parte de dentro do círculo, né? Então, menor do que a circunferência. E ela está centrada no ponto 10 e 8. E aqui agora, para desenhar o nosso mar, a gente utilizou de uma função seno, e a gente já delimitou ela, né, que a gente quer, qual a região que a gente queria que fosse pintada, né, ou seja, y menor do que essa função seno. Então, pintou aqui abaixo da função, foi a função seno de x sobre 2 menos 5, né. Então, tá aqui já a nossa figura terminada, né. Aqui, para trocar o fundo, antes o fundo da Kelly estava branco, né, é só vir aqui nas ferramentas da vista e aqui em fundo e trocar o fundo que a gente quer, para a cor que a gente quer. Bom, então, agora eu vou partir para a construção de uma segunda paisagem, que é essa paisagem aqui, que a gente construiu utilizando funções de segundo grau, né, as parábolas. Então, eu vou iniciar aqui a construção com vocês. Bom, para iniciar, né, a gente, quando a gente abre o software, já aparece a primeira janelinha a primeira relação. Então, a gente vai digitar a primeira função. A primeira função, a gente vai começar digitando a primeira parábola, que vai ser a montanha, a primeira montanha. Vai ser a função menos x ao quadrado sobre 4, menos 3x, menos 5. E eu vou delimitar ela no eixo x entre menos 10 e menos 2. Vou plotar a função agora. E vai já aparecer aí a nossa primeira montanha, né? Delimitada exatamente nas suas raízes, né? A gente delimitou no eixo x, aqui no menos 10 e no menos 2, que é exatamente as raízes da função. Bom, agora eu vou adicionar a segunda montanha, que é uma parábola que fica aqui em cima, quase em cima dessa daqui. Vou utilizar o comando Ctrl R e vou digitar a função y igual a menos x ao quadrado sobre 2 menos x mais 5. E vou utilizar a restrição no x entre menos 7/2 e 2,3. Bom, está aqui, então, a nossa segunda parábola, né? A gente utilizou essa restrição aqui em x, que no menos 7/2 é exatamente o ponto de encontro entre essas duas parábolas. Então, se a gente pegar, né, menos x ao quadrado sobre 4, menos 3x, menos 5, e igualar a essa função aqui, elas vão se encontrar exatamente no ponto x igual a menos 7/2. E aqui a gente colocou essa restrição aqui, 2,3, porque é aproximadamente, não é exatamente, é aproximadamente a raiz dessa, uma das raízes dessa segunda
parábola aqui. Já vou minimizar aqui essas duas parábolas. Bom, agora a gente vai partir para a construção da estradinha que fica aqui embaixo da montanha. Então, para isso, a gente adiciona uma nova relação. E eu vou adicionar uma função constante y igual a -1. Para essa função aqui, a gente não vai adicionar restrição, porque a gente quer que ela fique grande assim mesmo, então a gente não quer delimitar ela. Bom, agora a gente vai iniciar o processo de pintura dessa paisagem. Eu vou iniciar pintando aqui a nossa estradinha. Vou criar uma nova relação. E eu vou delimitar essa pintura no eixo Y. Alguém tem alguma sugestão qual é o intervalo que a gente coloca para realizar a pintura no eixo Y? Acho que é o frio, Julia. Acho que tá todo mundo com frio, né? E não querem dar sugestões. Não querem tirar a mão debaixo das cobertas para ligar o microfone. Bom, eu vou colocar aqui a restrição y entre -1 e 1. E 0, desculpa. Y entre -1 e 0. Que daí vai compreender essa área aqui, né? Entre o eixo x e a nossa função y igual a -1. Vou dar um Enter. E vai aparecer pintadinha ali já a nossa estradinha. Ô, Júlia, só uma sugestão. Muda para o fundo branco ali, porque esse fundo azul tá difícil enxergar reto ali. Tá bom. Isso. Agora sim. Tá, obrigada. Bom, agora a gente pode começar a pintar as nossas montanhas, né? Vamos adicionar uma nova relação. E agora a gente pode colocar qual é a restrição, né, para a gente realizar a pintura. Bom, para realizar a pintura aqui dessa primeira montanha, a gente quer, então, a área que esteja abaixo da parábola, né, mas acima do eixo X, né? Então, a gente pode colocar aqui que a gente quer entre a parábola e o eixo X. Mas a gente vai utilizar como a gente vai delimitar em Y, a gente vai colocar entre a parábola e 0, né? Então, vou colocar aqui menos x ao quadrado sobre 4, menos 3x menos 5, maior que y, certo. Aqui, o y abaixo da parábola, né, então y menor do que a parábola e maior do que 0. Então, vou clicar aqui em Enter e vai aparecer pintadinho já a nossa primeira montanha. Vou minimizar aqui. E agora a gente vai pintar essa segunda parábola aqui, nossa segunda montanha. O raciocínio, né, de fato, é o mesmo dessa parábola aqui. Então, a gente quer a área abaixo da parábola e acima do eixo x, né? Então, menos x ao quadrado sobre 4, sobre 2, menos x, mais 5, y, 0. Faltou o mais ali, Júlia. Opa. Mas acho que ficou aqui, esse 5 aqui que não tá aqui. Pronto. Menos x, mais 5. Tá. Agora é a hora do suspense.
E tá aqui, então, né, a nossa segunda montanha já pintada. Agora a gente vai adicionar aqueles elementos complementares, né? A gente vai adicionar um gramado, o sol e uma lagoa aqui embaixo. Bom, para adicionar esse gramado, a gente não precisa adicionar nenhuma função, né? A gente pode só adicionar uma delimitação, que nem a gente fez aqui com a estradinha para pintar. E para isso a gente sabe aqui que a estrada termina no -1, então eu quero que seja pintado entre -1 até o 8. Então, vou adicionar essa restrição aqui para pintar o gramado. Eita, troquei, eu acho. -8, y, -1. Agora vai. Pronto. Agora tá aqui pintado o nosso gramado, né? Agora eu vou adicionar o sol como outro elemento complementar aqui para nossa paisagem. E vou utilizar a mesma circunferência que a gente utilizou na construção do barquinho, né? Vou utilizar x menos 10 elevado ao quadrado, mais y menos 8 elevado ao quadrado, menor do que 5, já para preencher a nossa circunferência, né? E tá aí o nosso solzinho aqui no cantinho. E agora eu vou adicionar a nossa lagoa, utilizando uma função seno. Vou dar um Enter aqui e vou alterar a cor, né? Utilizei a função seno de 1/4 de x menos 5. E já coloquei, né, para delimitar o espaço que eu quero que seja pintado, que é a parte de baixo, né? A y menor do que a função seno. Então, está aqui a nossa lagoa. E agora eu acho que eu já posso colocar o céu novamente aqui, nosso fundo. E está aqui a nossa paisagem utilizando as parábolas, né? Com a construção de parábolas. Lembrando, né, pessoal, que esse software, tu pode usar vários tipos de funções, né? A gente utilizou de função seno, pode ter função logarítmica, tem vários tipos de funções, e ele também aceita, né? Ele faz as que não são funções, né? No caso, as equações, tipo, a gente usou aqui a equação da circunferência, nós utilizamos retas verticais, né? Que não são funções, mas que o software constrói, né? Essas retas, e apesar de não serem funções. Então, era isso da minha parte. Espero que vocês tenham gostado das construções, tanto do barquinho quanto aqui das montanhas. E agora eu passo a palavra para o Ronaldo, que vai fazer as considerações finais da oficina. A gente pensou em fazer esse desenho para homenagear a cidade de Osório. Então, para quem não conhece Osório, é mais ou menos assim, lagoa e morro. Bom, boa noite, gente. Eu sou o Ronaldo, tá? E eu vou enfatizar alguns pontos que motivaram
ao uso do Graphication como projeto pedagógico no PIBID. Para a oficina, trouxemos tarefas que priorizaram funções afim e quadráticas, mas no Blogger, como nos foi atribuído, concentramos nas funções de primeiro grau, portanto, trazendo o Graphication como um software intuitivo, preciso e robusto, com comandos diretos e fáceis de se manipular. Conferimos sua utilização para aplicação tanto em sala de aula como remotamente, usando como ferramenta auxiliar no processo pedagógico. Acreditamos que o software seja um software que traz muita segurança nas suas ações, portanto, o professor não terá a preocupação de ensinar o aluno como lidar com a ferramenta, porque ela é muito intuitiva, né? Isso já é meio caminho andado já, porque daí o professor se preocupará com a aplicação da tarefa a ser desenvolvida e não com ensinar como funciona a ferramenta, tá? Pode seguir. Trabalhando no plano cartesiano. As atividades propostas têm o intuito de instigar o aluno a conhecer de forma mais significativa as representações gráficas de funções, equações e inequações no plano cartesiano, aproximando a plataforma de uma realidade conhecida do aluno, podendo começar pela letra do seu próprio nome. E dessa forma construir, assim, uma conexão mais singular com o próprio aplicativo. Considerado de nível fácil, essa atividade compõe nosso roteiro de aplicação desenvolvida no blog. Essa atividade nós achamos importante, tá? Por ela ser uma atividade que não tem como, dificilmente o aluno vai errar, né? Porque letras do seu próprio nome pode ser de tamanhos diferentes, formatos diferentes, e mesmo assim todas estarão corretas, né? Assim já dá uma iniciação para ele começar a usar as funções, né? E motivando ele a seguir em frente com a ferramenta. Pode passar. Experimentação, visualização e interpretação. Adquirindo uma intimidade maior com a plataforma, o aluno, com o auxílio do professor, poderá construir formas através de retas e intervalos inseridos dentro de cada relação, delimitando as áreas a serem pintadas e produzindo muito mais do que simples traços e linhas dos pontos do plano, provocando a sua imaginação através da experimentação, visualização e interpretação, para que, na sua estimulação, consiga a base para outras futuras construções. Essa tarefa, considerada de nível médio, já provoca o aluno para o desenvolvimento de figuras fechadas. Acreditamos que ela estimula a imaginação do aluno, né? Porque nesse ponto ele já vai abrir um leque de possibilidades e um mundo de novas construções que ele poderá produzir através da ferramenta. Passar. Atribuindo significado geométrico à construção algébrica. Quando chegar nesse ponto, considerado de nível um pouco mais difícil, acreditamos que o aluno já tenha entrado na brincadeira literalmente, e já saberá de trás para frente o significado geométrico das retas, certas curvas e figuras. Essas que ele pode produzir algebricamente, pois antes da representação no plano cartesiano, o aluno terá que supor em que pontos esses traços terão de passar para a construção da figura proposta, antevendo o conjunto de relações necessárias para tal produção, atribuindo assim formas concretas e demonstráveis na linguagem matemática. Acreditamos que quando chegar nesse ponto, o aluno já terá total autonomia, né, e será menos necessária a intervenção do professor na realização das atividades. Seguinte. Vantagem do software. Aproximação do aluno com as tecnologias. O software se utiliza de uma interface familiar, com a utilização de linguagem corrente, não exigindo do aluno grandes conhecimentos de linguagem de programação. Generalização e demonstração. O aluno, no decorrer das tarefas, vai de forma gradativa, atribuindo significado às suas construções, demonstrando as interpretações através das representações obtidas. Autonomia e gratificação. Com a utilização de conhecimentos matemáticos adquiridos previamente, através do software, é oportunizado ao aluno a possibilidade de reformular suas ações,
quantas vezes for necessário, até chegar ao resultado pretendido. Essa é uma grande arma do software, pois o aluno ele vai visualizando os erros e acertos que ele vai ter para produzir a figura desejada, reconhecendo os pontos no plano cartesiano, e corrigindo eles e sabendo quais manipulações ter que fazer nas funções para chegar no resultado pretendido. Certo? Agradeço a atenção de todos, né? Agradecemos aos organizadores do evento, supervisores, coordenadores, pela orientação e dedicação ao projeto. A CAPES também, lógico, por nos oportunizar tais experiências. De antemão, convido a todos que visitem nosso blog também, né? Tá na tela aí, eu acho que os colegas vão postar também no chat, né? Lá vocês vão encontrar várias atividades, o endereço para baixar o Graphication, os tutoriais das tarefas, tutoriais de como baixar o Graphication. Qualquer probleminha que der no baixar também, nós temos previsão lá. Se possível, né, se quiser ajudar nós, preencha os formulários também contidos no blog. Isso contribuirá de forma significativa com o nosso trabalho, dando um feedback aí das nossas ações, tá bom? Reitero os agradecimentos, tá? Espero que vocês tenham gostado da nossa apresentação, tá? E agora nós vamos abrir para questionamentos aí, se quem tiver alguma dúvida, tá? Estamos à disposição, tá? Uma boa noite a todos. Muito obrigado. Nossos orientadores também, se quiserem dar uma palavrinha, Prof. Fábio, que está aí, o professor Heron, o professor Ednei, eu não vi aí, se ele está aí. Vou responder a pergunta da Thaís aqui. Thaís, nesse link que os colegas compartilharam no chat, na primeira página vai ter o link para download e também um vídeo que a gente desenvolveu explicando como que baixa, né? Tem vários segredinhos ali, caso não dê certo de uma maneira, a gente postou várias formas que tu pode baixar o software. Pessoal, eu vou falar então um pouquinho, né, como supervisor e também, né, como aluno, né, assistindo a apresentação. Para o pessoal que está acompanhando, esse trabalho a gente já desenvolveu há algum tempo, né, já apresentamos isso, mas eu acredito que já teve uma boa melhora aí nesse trabalho, né, da última apresentação. Então, eu acredito, assim, que é bem interessante, porque ele vai ao encontro das técnicas modernas hoje de construtivismo, porque, né, o mão na massa, o aluno, ele vai tentar construir, por exemplo, uma função linear, não deu certo, como a Kelly mostrou lá, né, não dá certo aqui, não dá certo ali, e ele vai experimentando, né, e essa construção mão na massa do próprio aluno ali, eu acho que acrescenta bastante, né? Com certeza ele vai tirar aquelas dúvidas sobre a concavidade da parábola, sobre as funções, né? O que os coeficientes da parábola determinam no gráfico, o mesmo coeficiente angular e linear da reta. Então, é bem construtivo esse software, né, e levando em conta que o jovem sempre gosta, né, dessa parte tecnológica, então é bem fácil dele utilizar essa ferramenta, né. E aí eu queria dar meus parabéns ao grupo, né, pelo trabalho, por, né, apresentar realmente todas as etapas, né, e fica aí meu
minha saudação. É isso. Então tá, obrigada, professor Heron. Parabéns aí a todos os ministrantes, muito interessante a atividade, muito interessante o software, né? Um trabalho bem completo, já com material disponibilizado, né? Tá, então começamos muito bem aqui nosso primeiro dia de oficinas. Tem vários elogios, né? Ali no chat, tá? Não sei se alguém gostaria de fazer mais alguma colocação, ou se quiserem também que eu encerre a gravação, não sei se... Eu acho que a gente só tem mesmo a agradecer, assim, porque o pessoal está elogiando bastante, a gente até ficou um pouco apreensivo por conta do prazo, né? Mas deu tudo certo, a gente conseguiu fazer. A gente lamenta, né? A gente gostaria de estar junto dentro de um laboratório de informática, vendo o pessoal fazer e aprendendo junto, porque a gente também, quando a gente se deparou com o software, a gente errou bastante, e não é só porque a gente é licenciado em matemática que a gente sabe fazer tudo, não é assim, a gente errou bastante, e foi errando que a gente foi aprendendo a lidar com o software. E só dizer para o pessoal procurar baixar o software, tentar fazer, é bem gratificante mesmo assim. Escolhe alguma coisa que tu gosta e tenta desenhar. É bem gratificante. Tá certo, isso aí, Kelly. Obrigada, A fica gente... o convite a todo mundo para praticar. Desculpa, fala, Júlia. Não, capaz. Para começar, que a gente passou trabalho para construir um quadrado, né? Nunca vi. Não, mas queria agradecer à organização do evento, professor Heron, que nos orientou, professora Fábio, professor Ednei, e obrigada por todos os elogios. E quem sabe futuramente, né, a gente possa aplicar essa oficina de forma presencial. Eu acho que pode ser muito mais produtivo, né? Eu vou só reintegrar, né, o obrigado, né, em nome do meu grupo, e dizer que, obviamente, sugestões são bem-vindas, tá? A gente disponibiliza lá, a gente disponibilizou, na verdade, o link do blog. Se vocês puderem, reintegro também o convite que o Ronaldo fez, respondam, façam uma atividade que vai ser muito benéfico para a gente, tá? Ter o feedback de vocês também. Então tá, pessoal. Muito obrigada. Eu vou interromper aqui a gravação, daí depois a gente